Você é bem-vindo. Uma pesquisa patrocinada pela Organização Mundial da Saúde revelou que a geração Z está consumindo menos álcool. Esses jovens que nasceram depois de 1995 têm usado estratégias diferentes para evitar as bebidas alcoólicas. Sobre o assunto, eu converso com o psicólogo Osni Júnior dos Santos e com a estudante de psicologia Carolina Rosa. Ele é professor da Unicesumar em Ponta Grossa, a Carolina é aluna dele e faz pesquisa sobre esse tema. Os dois falam conosco de Ponta Grossa. Tudo bem, Osni? Tudo ótimo. Tudo bem, Carol? Tudo certo. Osni, essa pesquisa é uma boa notícia sobre o comportamento dos jovens, principalmente para os pais? Sim, é uma boa notícia, embora intrigue, né? Então, se a diminuição do consumo de álcool tem alguns porquês que levam a essa diminuição do consumo. Mas, por exemplo, principalmente comportamentos de risco ligados ao uso do álcool e proteção até mesmo à saúde, eles sem dúvida diminuem quando o uso do álcool também baixa. Então, é uma excelente notícia inicialmente. Carol, você pertence a essa geração. Você consegue notar esse comportamento, né? essa não utilização do álcool pelos seus amigos? Sim, dá para perceber essa diferença, principalmente ouvindo histórias que os pais contavam, que outras pessoas de outras gerações contam, e dá para perceber a mudança de hábito que eu e os meus amigos temos, por exemplo. O que vocês usam ao invés do álcool? A gama de dopamina rápida, vamos dizer assim, né, é muito ampla. Então, a gente consegue ter um prazer instantâneo de uma forma muito mais fácil que nas gerações anteriores. É só a gente pegar o nosso celular na mão, abrir qualquer rede social, que a gente consegue ter um prazer muito grande. Então, a gente se diverte de outras maneiras, mas a gente também tem esse contato social e ele não necessariamente precisa de álcool para acontecer. Antes, as gerações anteriores, parece que elas tinham essa necessidade do álcool para ser algo divertido. Hoje em dia, a gente tem outras formas de fazer as coisas funcionarem que não necessariamente a bebida alcoólica. Osni, na sua percepção, quais são as motivações desses jovens para eles beberem menos? Eu acho importante nós pensarmos do porquê se bebia em gerações anteriores. O álcool acontecia principalmente como uma iniciação em grupos, por exemplo, ou até mesmo num contexto familiar. Você aprendia a beber desde muito pequeno. Hoje você tem nessa nova geração pais que têm um cuidado maior na exposição dos filhos com o álcool. Então hoje não é bem visto você expor crianças, por exemplo, ao álcool desde cedo. Em relação aos grupos, as formas com que os relacionamentos ocorrem, essas iniciações, digamos assim, elas também mudaram, principalmente com o advento da tecnologia. Hoje, as amizades, né, enfim, o estar inserido num grupo, ele envolve muito mais um nível tecnológico, estar online, digamos assim, do que uma reunião presencial ligada ao consumo da droga, né? Isso tem um impacto muito grande na forma com que os jovens consumem o álcool hoje. Carol, o que você já encontrou na sua pesquisa sobre esse tema? E é interessante assim, ver que justamente essa troca está sendo feita de por que as gerações anteriores bebiam e consumiam o álcool dessa forma e pelo que a gente está trocando isso. É claro que a gente não pode ver de uma forma romantizada, assim como se, nossa, a geração Z não consome álcool, né? Até porque, a depender do corte social, do corte de local que você está fazendo, esse consumo vai ser muito mais alto ou muito mais baixo. Então, a gente tem que ter essa percepção também de que sim, diminuiu, mas não diminuiu tanto igual as pesquisas às vezes fazem parecer. O consumo ele ainda é expressivo, mas talvez ele tenha motivações diferentes.
Osni, você falou há pouco, né, sobre a substituição ou ter menos encontros presenciais em detrimento de interações nas redes sociais via internet. Existe algum prejuízo aí nos relacionamentos por conta dessa troca? A grande questão do advento da tecnologia e do contato online é a dificuldade de se interpretar as informações. Então, hoje, quando você fala de uma relação online, dificilmente você consegue entender perfeitamente o que a pessoa está querendo dizer com aquilo. Então, a interpretação das informações ela fica contaminada. Outro ponto é que você tem pessoas que se escondem atrás desse online. Então, se eu estou conversando com alguém, hoje eu não tenho segurança que aquela pessoa é ela mesma. Ou que o que ela vende na internet, por exemplo, no Instagram, no Facebook, enfim, é o real, né? Quando você tem um relacionamento presencial, um contato diário com uma pessoa ou com um grupo, você consegue triar um pouco melhor sobre a sua própria vida. Ocorre que o ser humano, ele entende quem ele é através dos outros, através do olhar dos outros. E quando esse olhar, essa informação já está contaminada, sem dúvida ela gera um prejuízo. Obviamente a gente não pode rechaçar o uso do online como se ele fosse terrível, isso é impossível, é necessário, mas sem dúvida essa interpretação das informações nos relacionamentos, ela gera por vezes seres humanos inseguros, que não conseguem entender nem mesmo quem são, imagine dentro de um relacionamento, por exemplo, né? Mesmo dentro de uma amizade. Carol, você falou também há pouco, né, sobre uma nova forma, né, de se divertir, de se relacionar. Você percebe alguma dificuldade nos seus pares, por exemplo, que acabam preterindo os encontros presenciais em favor dos online, das interações pelas redes sociais? Com certeza. A gente até tem uma brincadeira aqui em casa, assim, que os meus pais são mais jovens do que eu, justamente por eles gostarem mais desse contato social externo, assim, eles gostam mais de sair, gostam mais de se reunir com os amigos, não que eu não goste, mas é numa frequência bem menor do que eles, e muito disso é por conta do online, a gente encontra formas, vamos dizer assim, menos custosas, né, de sair de casa, de você ter que estar 100% arrumado, de você ter que sair do seu lugar de conforto ali para você ter essa interação social. E como faz para se apaixonar e namorar virtualmente? Boa pergunta. Mas tá cada vez mais fácil, né? O Instagram é o primeiro contato, basicamente, que as pessoas têm. Hoje é muito difícil você ter... eu, por exemplo, não sei se eu tenho algum amigo que tá namorando, que tá casado, que conheceu o namorado pela vida real, né? Não pela internet. Hoje é muito mais fácil você se conhecer pela internet antes de certa forma, até um pouco mais seguro, né? Dependendo da situação. E o Instagram, principalmente, eu acredito que é o maior contato, assim, é o primeiro... Eles falam, né, ele é o meu curtante, que as pessoas, elas nem conversam, elas só curtem os stories umas das outras e já tem um relacionamento por ali. Osni, esse novo comportamento você percebe que é mais presente nos homens ou nas mulheres? Eu acredito que a diminuição do álcool, do uso do álcool, né, ela pegue mais a base masculina, porque são homens que sempre beberam culturalmente, né? Culturalmente foi mais aceito de que o homem bebesse mais que a mulher. Então, em uma proporção, você vê a diminuição também do masculino. Anteriormente, você tinha a proibição do feminino, tanto no uso do álcool, quanto um comportamento sexualizado e uma aceitação em relação ao masculino, como tantas outras coisas. Então, hoje você tem tanto homens quanto mulheres bebendo menos, só que a proporção, tendo em vista que os homens já bebiam mais, é muito maior, né? Afeta muito
mais o masculino. Eu acho interessante esse tópico em relação aos comportamentos de risco também, tendo em vista que beber a ponto de se embriagar é um comportamento de risco. O comportamento de risco, os comportamentos de risco gerações anteriores, eles eram extremamente aceitos principalmente para o masculino. Por exemplo, beber e dirigir era visto como positivo. Hoje, mesmo dentro de uma roda de amigos, é visto como prejudicial e inseguro. Beber e dirigir era bem visto em relação ao feminino sobre o masculino. Hoje, você olha um homem que bebe e dirige como irresponsável, né? Então, eu acredito que tenha decaído o uso em ambas as gerações, mas muito daquilo que era bem visto do álcool, por exemplo, se embriagar até cair, ou até mesmo se envolver em algum tipo de briga, agressão, ou a ressaca posterior, hoje é mal visto. E isso acaba afetando diretamente, principalmente o masculino, porque consumia mais anteriormente. Carol, você falou, né, das pessoas se conhecerem via internet, mas em algum momento esse encontro precisará ser presencial. E aí a bebida sempre costuma ser uma referência aí nos encontros, né? Um vinho ou alguma outra coisa. Como que vocês estão fazendo essa substituição? Eu vejo que hoje, até por uma questão assim de uma segurança e de um cuidado que as mulheres vêm tendo, principalmente as mulheres, né? Claro que os homens, em certo nível, também se preocupam com isso, mas a mulher é sempre mais prejudicada nessas relações, então o cuidado é sempre maior. Acaba preferindo encontros em locais públicos e durante o dia, justamente para prezar por essa segurança. Então hoje é mais comum você ver um primeiro encontro, por exemplo, em um café, do que em uma balada ou em um restaurante ou na própria casa das pessoas. É justamente por isso, por uma questão de segurança. Mas essa conversa prévia que acontece entre as pessoas realmente passa uma segurança maior, mas também um ponto de alerta, porque você não sabe se aquela pessoa é realmente aquela pessoa. Então você tenta sempre ver os amigos em comum, ver se alguém realmente conhece aquela pessoa, se ela é daquele jeito mesmo. Em relação a isso, Ednilson, tenho duas considerações a fazer. Primeiro é que realmente é muito mais fácil você ter um relacionamento sexual, né, através do online. Mas quando você fala em afetividade, proximidade, carinho, a ideia ainda de namorar, ficar com alguém durante algum tempo, ou até mesmo casar, ter filhos, que são ainda sonhos reais socialmente, deixaram de ser uma obrigação, mas são sonhos reais, eles estão prejudicados. Basicamente porque o início do online, por vezes, traz essa questão plástica, né? Essa questão generalista, padronizada, e por vezes superficial dos relacionamentos. Em relação ao consumo, é interessante olhar como a indústria está se comportando, né? Porque hoje o mercado de bebidas está produzindo muitas mais marcas ligadas ao consumo sem álcool. Isso está gerando rentabilidade, está gerando emprego e produções altas. Então, o mercado também está de olho nisso. Hoje, as pessoas podem se relacionar adequadamente, até mesmo presencialmente, sem o uso do álcool. Como a Carolina citou, não é mais aquela balada, aquele bar, ou até mesmo aquela festividade grande que obrigatoriamente vai ter um consumo do álcool. Mas tem cafés, tem pubs, tem toda uma alteração de local, até mesmo presencialmente, onde você pode sair com seus amigos numa terça-feira à tarde, por exemplo, após o trabalho, e na quarta-feira trabalhar sem ressaca nem moral nem fisiológica, né? Isso é bem considerável. Osni, embora socialmente aceito, o álcool é uma droga. Quais os benefícios cognitivos que a pessoa, em média, pode ter pelo não consumo ou pela redução do consumo de álcool? Fisiologicamente, essa pessoa vai ter um prejuízo de cansaço, ressaca no outro dia, principalmente.
A longo prazo, você pode ter falência de vários órgãos, digamos assim, e em relação ao cérebro, você desenvolve um nível de dependência intensa. Ou seja, eu deixo de fazer outras atividades para aquele consumo. Então, o meu corpo, que precisa de diversos reforçadores, como sono, atividade física, trabalho adequado, ele deixa de responder por necessidade ao uso do álcool. Então, quando você tem a ausência dessa necessidade, você tem jovens e pessoas no geral muito mais dedicadas àquilo que pode ser saudável à sua vida. Pessoas que não bebem de uma forma descontrolada, elas vão conseguir ter um sono mais adequado, vão conseguir se alimentar melhor, vão conseguir dormir melhor, até mesmo ter um desempenho do trabalho muito melhor, e é claro, isso afeta as relações. Então, falando por aspectos cognitivos, e quando você fala a nível cerebral, eu dou espaço, né? Eu deixo de depender da droga para executar determinadas coisas para dar espaço para outras coisas mais saudáveis, até mesmo uma execução melhor de atividades básicas relacionadas ao trabalho, relacionamento, enfim. Eu acho que um aspecto bem importante também, tendo em vista que a gente estava falando de relacionamento anteriormente, culturalmente se dependeu do álcool para fazer amizades ou até mesmo para ter a expressão de quem eu sou. Eu sou tímido, mas agora com o álcool eu consigo me libertar, consigo ter um nível de liberdade, que obviamente é uma mentira. Essa pessoa que antes utilizava da droga como subterfúgio para expressar a sua personalidade, digamos assim, hoje ela é obrigada, por exemplo, a fazer terapia. Hoje ela é obrigada a encontrar meios os quais ela vai conseguir se relacionar por quem ela é mesmo, sem a necessidade de ser acobertada, digamos assim, pelo uso da droga. Em relação aos aspectos cognitivos, eu acredito que a Carolina tenha bastante a falar também, tendo em vista a abordagem. Então, a palavra é sua, Carolina. Interessante quando a gente pensa apesar de ser legal beber, né, legalmente aceito, não existe dose segura de consumo de álcool. Isso é muito importante. Às vezes a gente acha que beber só um pouco é ok, e claro, os prejuízos vão ser muito menores, mas não existe dose segura de álcool. Você não vai encontrar nenhum estudo, nada que fale que existe uma dose ok de consumo de álcool. Não existe isso. A gente não tem estudos suficientes que mostrem pra gente isso. Inclusive, a gente tem evidência de ausência. Isso significa que a gente tem evidência de que não há benefícios do consumo de álcool. O nosso corpo ele passa o álcool na frente de tudo que está sendo processado, porque se o álcool ficar muito tempo no corpo, a gente vai ter prejuízos muito grandes. Então ele passa tudo, e é por isso que quando você bebe álcool e come alguma coisa gordurosa junto, por exemplo, a tua tendência a engordar é muito mais alta, porque essa gordura fica mais tempo ali sendo, né, jogada para escanteio e ela vai ser armazenada. Então é porque o álcool ele passa na frente de todo mundo. Em relação ao álcool, especificamente, você teve um esforço industrial, capital, para que ele se tornasse aceito, né? Então, na verdade, o álcool ele não se diferencia das outras drogas. A grande questão é que, principalmente para a venda, ele foi forçado a ser aceito e hoje a gente tem como droga lista tanto álcool como cigarro. Mas todas essas drogas que elas deveriam ser utilizadas como recreativas, eu acho que é esse caminho que essa pesquisa sobre a geração Z traz, elas foram utilizadas de forma a um exagero a ponto de causar níveis de dependência e toda uma consequência social gigantesca, né? Mas realmente na raiz não se diferencia o álcool das outras drogas. E agora as indústrias estão repensando a forma de produzir as suas bebidas, tendo em vista que essa ideia de álcool não ser droga já está sendo desconstruída, né? Já é algo que ficou no passado. Carol, para a gente encerrar,
Você percebe que essa mudança de comportamento, ela tem um propósito de médio e longo prazo, o que faz a gente deduzir que podemos, muito brevemente, ter uma geração bem mais saudável? Isso já está acontecendo justamente por a gente viver, e novamente aqui, né, fazendo recortes sociais, mas a gente ter uma geração que é uma geração da performance, basicamente. A gente vive numa cultura de performance muito grande, que se você beber o final de semana todo e você acorda segunda sem conseguir trabalhar, você já é visto de uma forma diferente no teu círculo social, e uma forma que não é tão bem aceita como talvez seria em gerações anteriores. Isso era até uma coisa legalzona, assim, né? Hoje em dia isso não existe mais. A gente pode, claro, colocar o acesso à informação na jogada, que a gente justamente tem mais acesso a essas informações de que o álcool não é seguro, o álcool não se diferencia de outras drogas, e ele faz sim muito mal ao nosso organismo. Então a gente tem uma geração que vai muito mais à academia, faz muito mais exercícios, às vezes com as motivações de cultura ao corpo também, sim, mas estão lá fazendo, né, de uma forma ou de outra. Então, assim, o álcool, ele não deixa você esconder muitas coisas. O álcool mostra muitas coisas, e a nossa geração tende a esconder muitas coisas, assim. Então, por exemplo, você ir à academia e tomar anabolizantes para você parecer algo. Com o álcool não tem muito como você parecer algo, você é o que é. E isso assusta um pouco. Osni, então, para a gente também encerrando, na sua visão, qual seria a justa medida aí, né? A gente falou dos relacionamentos mais virtuais e em detrimento dos presenciais, mas a gente também tem essa questão que é muito importante da redução do álcool. Qual a justa medida para equilibrar essa situação e termos pessoas mais saudáveis, não só física, mas também mentalmente? Eu acredito que o caminho mais adequado é que cada indivíduo conheça a si mesmo do maior nível que ele conseguir. Porque eu preciso ter o conhecimento tanto dos meus limites físicos quanto dos meus limites emocionais. Vamos falar especificamente em relação ao álcool. 2 amigos de idades próximas, um tem condição de tomar uma lata de cerveja e continuar sendo ele mesmo, digamos assim, se relacionando bem, falando adequadamente, sem passar vergonha, e o outro vai tomar 5, 6 sem nenhum problema, estranhamente, porque durante a sua vida ele aprendeu a consumir o álcool sem ter um nível de alteração comportamental interessante. Então, basta que o indivíduo conheça a si mesmo, e a partir desse conhecimento do seu fisiológico e do seu emocional, ele escolhe se ele quer utilizar o álcool ou não, ou os níveis de álcool que ele quer utilizar. Eu acho que a grande questão que se alterou é que anteriormente você precisava tomar muito para fazer parte do grupo, para se sentir parte de uma comunidade ou ser legal, digamos assim. Hoje não. Hoje, quando eu tenho um alto nível de autoconhecimento, eu consigo modular o que é bom para mim, o que não. Em relação à tecnologia e os relacionamentos virtuais, da mesma forma. Se você quer um relacionamento rápido, está no seu direito de tê-lo. A tecnologia, basicamente, o mundo virtual, ele vai te fornecer isso. Caso eu queira um relacionamento mais duradouro, eu posso iniciar pela tecnologia, mas sem dúvida, com o maior nível de segurança que eu conseguir, eu vou ter que conquistar essa pessoa, digamos assim, ou me mostrar para essa pessoa da mesma forma com que fazíamos antigamente. Como seres humanos que olham no olho, têm contato, têm os seus próprios defeitos e expõem isso ao outro. Então, eu acredito que o caminho é conhecer a mim e conhecer ao outro de forma tão adequada e em um alto nível, digamos assim, que eu possa iniciar um relacionamento via tecnologia e transpor isso de uma forma real, sólida, para o presencial, digamos assim, sem prejuízos significativos. Osni, obrigado pela entrevista. Imagina, muito obrigado pela oportunidade. Realmente foi muito gratificante. Nós da Unicesumar estamos à disposição
de vocês sempre que for necessário. Realmente foi um prazer. Carol, obrigado pela entrevista, e você está recém saindo da universidade, se formando. Muito sucesso para você na sua carreira. Muito obrigado. Obrigado pelo convite e pela confiança também. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.